Estamos iniciando mais uma programação especial aqui no seu canal Eduque. Hoje recebendo o professor Joselito Cumial das Chagas, ele que durante um bom tempo participou do antigo Hospital Antônio Castro. Antigo por quê? Porque é antigo. Mudaram para o Hospital de Cordeiro e agora pronto atendimento. E ninguém sabe o que será o futuro e qual as perspectivas para a população cordeirense, já que a instituição Antônio Castro foi detonada pela atual gestão pública aqui no nosso município. Quero agradecer ao professor Joselito por aceitar esse convite e dizendo que estamos aguardando também a oportunidade de conversar com o ex-presidente e ainda presidente no papel, Everaldo Barreto dos Santos, do Hospital Antônio Castro. Quero agradecer muito a presença do senhor, professor Joselito. Obrigado, Helene. É sempre um prazer poder atender a um convite seu. Na verdade, é uma obrigação por tudo aquilo que você, ao tempo da rádio e continua hoje com a TV Eduque, fazendo em prol do município, em especial defendendo os interesses da população de Cordeiro. Então vamos lá, vamos prestar alguns esclarecimentos para a população, porque o senhor tem um conhecimento muito bom da atual gestão pública à frente da instituição, agora detonada, Hospital Antônio Castro. Mas uma pergunta, a primeira pergunta, que eu gostaria que o senhor desse um embasamento para todas essas pessoas que estão nos assistindo, e principalmente a população cordeirense. Qual foi o maior mal que o atual prefeito, doutor Luciano, e a secretária de Saúde provocaram para o município de Cordeiro com o fechamento do hospital? Eu acho que a gente já abordou um pouco isso, mas é importante a gente ressaltar esse aspecto. Normalmente a gente se pega a questão do patrimônio, né, da parte física, mas, na verdade, o prejuízo que não tem como ser reparado é a perda daquilo que a gente chama, que eu chamo de conhecimento acumulado. Toda a experiência de administração do hospital ao longo desde a sua fundação em 1945 até 2017, quando ele funcionou, né, toda essa experiência, com tudo que tinha de errado e certo, isso foi eliminado de uma única forma, né, num único gesto. Tudo isso foi apagado literalmente. E é o que a gente vive hoje, de certa forma, né? Surge, a partir de 2017, e em especial em 2018, quando o prefeito tomou a decisão de entregar a gestão do hospital a uma empresa de outro município, que começa uma nova forma de gestão e vai começar do zero, né? E nós estamos na expectativa de vivenciar esse novo processo, né? Porque, segundo nós temos a informação, vai haver uma nova licitação, ou deveria haver uma nova licitação para completar esse prazo, e vai se zerar novamente esse processo, porque você corre o risco de uma outra empresa se interessar em participar ou ganhar o processo, e essa empresa vai trazer a sua maneira sem manter nada do que existia até então. Então, essa perda de conhecimento que a gente vivencia a partir da decisão do prefeito de suspender, né, a contratação do Hospital de Cordeiro como o hospital de prestação de serviço para a população da cidade, essa é irreparável. Não há dinheiro no mundo, não há recurso financeiro capaz de repor esse prejuízo. Esse foi o grande mal, com toda certeza, que a população cordeirense recebeu da gestão pública do doutor Luciano e da secretária de Saúde, a enfermeira Vânia Huguenin, que ele importou de Cantagalo com os demais servidores que estão agora realizando um trabalho na Secretaria de Saúde, que a qualidade, todos nós estamos sentindo, está muito abaixo da necessidade da população, e principalmente no hospital, que nós temos atendidos a inúmeros telespectadores aqui na nossa programação, professor Joselito, que... Eu tenho acompanhado muitas das suas intervenções. Os relatos são assim terríveis, da falta de qualidade, de competência no trato da gestão pública da saúde cordeirense, mas principalmente agora no hospital,
que a gente entende que o que poderemos ter nesses próximos meses, porque já ainda falta 1 ano e meio de gestão. 96 funcionários que foram demitidos. Alguns entendem que, juridicamente, o hospital demitiu por falta de recurso. A prefeitura assumiu o prédio, é solidária no pagamento das contas. Aí já chega num valor de 32 milhões. 32 milhões. Mas olha o que o doutor Luciano criou para o município de Cordeiro, para a prefeitura. Um rombo de 32 mil. E agora soubemos ainda que o Hospital Antônio Castro, e aí o senhor pode falar para os nossos telespectadores, soubemos que ainda pode ter uma ação contra a prefeitura de danos ao Hospital Antônio Castro, movida pela diretoria contra a prefeitura. Sim. Isso, até onde eu tenho informação, isso já foi feito, já era uma questão que ia ser feita, independente de qualquer coisa, em função da primeira intervenção. Sim. De 2016, de 2015 e 2016. Era uma ação que já estava prevista, não é só contra a prefeitura, também tem outros atores que vão ter que responder pela sua participação nesse processo. Não é possível. O hospital, a instituição Hospital Antônio Castro, ela foi, do meu ponto de vista e dos advogados que sustentam a ação, ela foi profundamente prejudicada por tudo que foi feito. Né? E a cidade? A cidade, o ônus, ela vai recair. E aí é o problema, né, Helene? São 3 prejuízos. Né? Um é a perda disso que eu falei, que esse não tem, na minha opinião, não temos como repará-lo, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de tempo. Pois é. Né? Você jogou por terra todo um conhecimento acumulado. Para você recuperar isso é um processo muito difícil, muito complicado. Por outro lado, você tem a cidade que não se beneficiou dessa ação. Pelo amor Esse de aí Deus. É o prejuízo, é o outro prejuízo grande, porque se você faz alguma coisa, se eu vou tomar uma decisão, eu vou tomar uma decisão para melhorar aquilo que eu tenho, e não para piorar. Mas piorou. E a questão do custo financeiro, porque, de alguma forma, ainda que o valor que venha a ser pago não vai compensar o dano que foi causado à cidade dessas várias formas, ainda vai sobrar para a cidade, através de uma ação na prefeitura, que pode ser esse valor, pode ser um valor menor, mas não importa, é dinheiro público que vai ser utilizado para ressarcir a instituição. Eu tenho certeza que isso vai acontecer, eu não sei qual é o tamanho da coisa, mas que vai haver um ressarcimento, vai ter que haver um ressarcimento financeiro à instituição, com certeza isso vai acontecer. E isso vai sair dos cofres públicos. Então, a cidade paga 3, 4, 5 vezes, nós, como sociedade, pagamos 3, 4, 5 vezes por alguma coisa que, no final das contas, não trouxe nenhuma melhoria para aquele serviço que era prestado. Eu não vou discutir aqui outros aspectos da saúde, porque não tenho essa autorização, né? Não tenho essa procuração, mas, no que diz respeito ao hospital, com certeza, nós não melhoramos o que nós tínhamos, nós pioramos. Pioramos. Essa é a questão. A atual gestão do doutor Luciano... Hoje mesmo, me perdoe, né? No momento dessa gravação, eu tinha estado com uma pessoa e ela fez um relato para mim, eu ouvi, não fiz nenhuma consideração, mas ela fez um relato do atendimento que ela recebeu ontem no hospital. E ela dizendo que não resolveu absolutamente nada do que ela precisava. Então, rapaz, então, ela inclusive, ela falou, não, eu que tive que, na verdade, prover as condições para solucionar. Eu não vou dizer o nome da pessoa, nem o que foi, porque ela não é aqui o sentido, mas estou te dando um exemplo dessa situação que você está falando, que você e Bruno têm testemunhado aqui, eu testemunho de forma indireta também, ouvindo o relato das pessoas. Não, e é público e notório a qualidade da saúde na gestão do doutor Luciano e com a conduta da secretária de saúde, Vânia Guenin, que realmente demonstra a péssima qualidade na gestão pública aqui no município. Uma verdadeira incompetência, palavras do presidente da Câmara, palavras da população e palavras da TV Duque em minha pessoa, porque nós temos inúmeros relatos da
atual condição de tratamento das pessoas nesse município pela atual gestora Vânio Guenin e seus aliados. Mas o doutor Luciano é o responsável direto, porque a indicação é dele. Ele conseguiu colocar à frente da saúde uma pessoa que não tem competência na gestão pública. E a nossa cidade, como o senhor mesmo falou, não tem hoje a menor condição de salvar uma pessoa. Hoje você não tem o telefone. Eu vou falar nisso, não tem o telefone. Nós já recebemos, o hospital está sem telefone. O telefone do hospital sumiu. Está devendo. Qual a divulgação do telefone do hospital? É um serviço público. Ninguém sabe o telefone do hospital. Lá em Cantagalo, é o mesmo telefone. Então, quer dizer, machuca, que você não tem ambulância, você não tem como se salvar no momento de desespero. E aí o senhor vê, o senhor que participou disso, e eu quero esclarecer, que ainda não chegou em nossas mãos, mas nós temos conhecimento, né? O Everaldo, o atual presidente, que está respondendo pelo Hospital Antônio Castro, tem os documentos em mãos. A diretoria colocada no Hospital Antônio Castro a partir de 2017, toda esta diretoria foi colocada pelo doutor Luciano Ramos Pinto, com o aval da secretária Vânio Guenin. Helênio, nesse aspecto, eu acho que a gente precisa recuperar um pouco a história e perceber que isso foi uma prática durante, sei lá, posso dizer, os últimos 20 anos. Não, mas talvez. A gente sempre teve sempre houve um bom... Eu quero crer que, na verdade, quando você fazia a eleição, o Estatuto do Hospital prevê a eleição do Conselho Deliberativo, né? Sim. Sempre no início do ano, que corresponde exatamente à mudança do governo municipal. Claro. Né? A eleição do prefeito de alguns anos para cá em outubro, né? Sim. E a eleição do Conselho é sempre em janeiro seguinte. Sim. Quero crer que quando não tenho conhecimento profundo disso, mas acredito que quando estabeleceram isso no Estatuto, na década de 90, o que eles entenderam foi que deveria haver uma sinergia, deveria haver uma concordância entre o poder público municipal e a gestão do Hospital Antônio Castro, ainda que entidade privada, filantrópica privada. Então, a gente não entende sempre isso. Partindo do princípio que o poder público busca as melhores condições para a população que o elegeu, né? Porque é importante lembrar disso. O prefeito ele é eleito. E por isso ele tem uma responsabilidade não com quem o elegeu somente, mas com toda a cidade. Né? Não é prefeito dos que votaram nele, ele é prefeito da cidade de Cordeiro. Ele e qualquer outro. Então, não há nada de surpreendente, vamos dizer assim, que haja essa coincidência de composição do Conselho. Eu acho que a coincidência que me estranha nisso, e isso eu faço questão de dizer, é que no momento da intervenção, no momento que a Prefeitura rompe o contrato com o hospital em 2017, e a composição do Conselho é essa, o Everaldo vai te dar os documentos, mas eu era membro do Conselho Deliberativo, não era membro de nenhum dos conselhos que compõem, porque o hospital tem o Conselho Deliberativo, que é o grande conselho, que reúne todos os sócios em condições de votar e que se apresentam como chapa. Desse Conselho Deliberativo, você compõe os outros conselhos que vão administrar o hospital. O administrativo, que aí o Estatuto diz que pode ou não ser tirado do próprio Conselho Deliberativo, pode ser alguém externo naquele momento para compor o administrativo, Conselho Fiscal, que é o que eu me lembro assim de cabeça que existe. E quando da suspensão do contrato, quando a Anísio viu que não tinha, que é o que eu imagino, eu nunca conversei com ele sobre isso, mas a lógica é essa, quando ele viu que sem aquelas condições iniciais ele não tinha condições de manter a responsabilidade de sustentar a posição dele diante do hospital, né, no momento que a Prefeitura rompe o contrato, houve uma debandada geral de membros do Conselho Deliberativo, que coincidentemente ocupavam cargos na Prefeitura, naquele momento. Né? É uma coincidência que até hoje eu não entendi direito quem é que, se houve uma ordem, uma voz de comando, ou se foi só uma coincidência realmente, para que tantas pessoas com a
como é que eu vou dizer assim, condição funcional naquele momento, se vissem na necessidade ou na obrigação de se desvincular do Conselho Deliberativo. Tudo bem, mas eu quero, nesse aspecto, dizer o seguinte: sempre foram utilizadas pessoas do grupo político. Sim. Mas desta vez, o doutor Luciano ultrapassou todos os limites quando ele coloca na direção do hospital pessoas políticas que estão trabalhando na prefeitura, com cargos na prefeitura. Aí a demonstração... Só para a gente poder alinhar o pensamento aqui, você se refere a hoje ou você se refere lá atrás? Lá atrás, quando foram colocadas pessoas que estavam trabalhando dentro da prefeitura com cargos comissionados, com cargos de secretários, eles fizeram parte também da situação quanto à diretoria do Hospital Antônio Castro. Então, mostra realmente uma situação que isso nunca aconteceu. Dificilmente, raramente deixa eu só acontecia. Aproveitar para fazer um... Não, mas eu quero só falar a respeito disso, só para fechar. Não, eu entendo o que você está dizendo. Dessa situação. Eu quero só lembrar uma coisa. Quando a gente teve a intervenção em 2015 e 2016, que eu assumi a presidência do Conselho Deliberativo para que não houvesse uma vacância e o prefeito pudesse justificar naquele momento qualquer tentativa de tomada da instituição. Sim. Com isso, foi um processo muito desgastante e você foi uma das pessoas que ajudou a me manter nessa condição, apesar de todos os percalços que o caminho possuía. Foi o seu apoio através da Mágica FM, das oportunidades que a gente tinha de esclarecer a população o que estava acontecendo. Você se lembra que, quando a intervenção aconteceu, havia um senso comum de que aquilo seria benéfico para a cidade. Sim. Eu fui obrigado a dizer que eu não discordava do que foi feito, mas da forma como foi feito. Sim. E, infelizmente, eu estava certo, porque o problema não se resolveu, o problema se agravou. E entre 2015, eu confesso a você, e 2016 foi um ano foram 2 anos muito desgastantes do ponto de vista emocional em relação a isso. Então, quando o Luciano se tornou candidato e o grupo político que eu milito decidiu que queria apoiá-lo, e eu estou falando isso não porque eu ouvi, alguém me falou, eu estou falando porque eu ouvi do próprio Luciano, que ele precisava de ajuda para poder achar uma solução para a administração do hospital. Eu conheci a atual secretária, porque eu participei de governo de transição, até porque eu representava a instituição Antônio Castro naquele momento. Eu fiquei numa posição assim, bom, pelo menos a gente tem um caminho para seguir. Havia um projeto. E quando veio a posse do Anísio, da nova diretoria, apesar de ser membro do Conselho Deliberativo, eu não me senti no dever ou na necessidade de atuar da mesma maneira que eu atuava antes, porque eu entendia que a instituição estava sendo encaminhada numa direção que, se não fosse resolver os problemas, não pioraria o cenário que a gente tinha. Tudo bem. Por isso me causa muita surpresa e indignação quando a prefeitura suspende o contrato em 2017 do hospital, rompe o contrato com o hospital, sem uma explicação plausível, sem uma justificativa que possa, do meu ponto de vista e de várias pessoas que a gente conversou sobre esse assunto, legitimar o que foi feito ou o que vem sendo feito até agora. Então, eu não sei dizer a você assim, eu sei que haviam pessoas, dessa descrição que você está falando, isso é verdade, mas eu acho que seria necessário mesmo que a gente tivesse a relação para saber quem era quem naquele momento do Conselho Deliberativo, para entender o que foi que movimentou esse pessoal nessa direção. Está em mãos do nosso querido presidente Everaldo, que, no tempo oportuno, estará em mãos. É claro que nós acreditamos na palavra do presidente. Lógico. Eu sei que haviam as pessoas, a gente tem relação, mas eu não tenho documento. Secretários, comissionados dentro da prefeitura trabalhando lá. Mas a questão, o ponto básico que o senhor voltou lá em 2015, 2016, para você em casa entender,
2015, 2016, isso aí é alvo de investigação que não foi realizado pela Câmara. O Elielson Francinha já devolveu 41 mil para a auditoria, fazer aquelas coisas todas e tal. Então, esta é uma questão que será, num tempo oportuno, examinada. Mas eu quero falar que em 2015, 2016, quase 13 milhões que entrou no Hospital Antônio Castro. Na gestão do Anísio, praticamente mais 4 milhões. E agora, no último ano, que à frente desse contrato, né, porque durante 7 meses, no tempo que o Everaldo era presidente e o senhor vice, que vocês conseguiram as certidões, 7 meses sem o repasse e sofrimento total. E aí já chegamos ao valor aí de praticamente 17 e mais 5.200 e pouco, então já batemos 22 e pouco, e mais um aditivo que nós não sabemos o valor e nós não temos a certeza do quantitativo do aditivo, e mais os outros gastos que são acumulados na saúde. Então, certamente batendo quase 23, 24 milhões. 23, 24 milhões. Ah, isso é muito dinheiro. É importante que se diga que a maior parte disso não foi administrado pelo hospital. Não. 2015 e 2016, a prefeitura administrou esses recursos. E a prefeitura agora, no último ano, junto com essa empresa aqui. Sim. Isso foi um jeito... Fora os custos que você falou também, a gente às vezes... A administração do hospital foi feita com Anísio Coelho 8 meses. Sim. E aí sim, aí o senhor pode confirmar, 8 meses. Anísio Coelho não tem mais o repasse, devolveu. E ainda tem... Ele foi... categórico na hora que nós conversamos, que foi tudo certinho, não tem nenhum problema nas contas do Anísio lá, com a diretoria, graças a Deus. Agora, nas outras situações, a prefeitura que dominou durante todo esse período. Então, a conta cai na mão da prefeitura, do gestor e do secretário e da secretária de saúde. Eu quero deixar registrado uma coisa aqui, Heleno, que quando eu conversei com a secretária, não foi só eu que conversei, outras pessoas conversaram também, participaram da reunião. E ela apresentou o projeto de recuperação do hospital. O valor que ela apresentou na época de orçamento do hospital era de 480 mil por mês. Isso. Era um valor, eu entendi que aquele valor era suficiente para manter o hospital operando. Sim. Contudo, não era suficiente para pagar o passivo que o hospital possuía naquele momento. É claro que a gente estava falando de um governo que está assumindo, em 2017, está assumindo um cenário bastante complicado do ponto de vista político e econômico do país naquele momento, né? A gente tinha uma prefeitura numa situação muito difícil, né, saindo de um governo que não se sente muita saudade pelo pouco que fez e pelo muito que não fez. E você tinha uma situação a nível federal conturbada, o governo do Estado nem se fala, né? Apesar do apoio que a gente teve do governo do Estado, quero deixar isso registrado aqui, para poder conseguir parte dos recursos que foram utilizados para pagar as certidões que passaram a ser exigidas pela Prefeitura depois de agosto de 2017. Né? Então, era um cenário bastante difícil e que o orçamento que foi apresentado naquele momento, no finalzinho de 2016, era compatível com manter a instituição funcionando. Claro que sim. Mas dar ao presidente do hospital naquele momento, ou a equipe que veio gerenciar diretamente o hospital, o Conselho Administrativo, condições de sanar o passivo que existia, não havia. Né? Então, esperar que as pessoas conseguissem pagar todas as dívidas de 2 anos, sem a gente considerar o que havia anteriormente, mas de 2 anos da prefeitura à frente do hospital, que a própria prefeitura não conseguiu sanar, porque, se você lembra bem, um dos motivos, né, um dos argumentos para a intervenção é que a prefeitura garantiria à instituição o Hospital Antônio Castro as certidões necessárias para o seu funcionamento. Sim, foi Brasília, foi o Everaldo, foi lá no Brasil. Não. Eu estou falando quando a prefeitura interviu em 2015 e 2016. Mas, então... Isso só foi conseguido em 2017. Depois que a suspensão do contrato ocorreu, graças à atuação de
de Everaldo, Davi, de Jader Maranhão, que foram as pessoas que foi para Brasília, foram a Brasília com tudo. a deputada Rosângela Gomes, isso, que conseguiram lá a liberação e os recursos para ajudar. Registre-se aqui a atuação do Afonso Monerá, secretário de Estado do governo Pezão, que ajudou a liberar os recursos através de um pedido feito pela vereadora Fabíola e pela vereadora Jussara, né? Foram elas que ajudaram também a essa... E que já ajudaram a gente a ter as certidões que foram apresentadas no dia 19 de janeiro de 2018, sem que, contudo, o hospital tivesse o contrato reativado com a prefeitura. E a gente chega nesse momento, Joselito, assim, o que falta, na política aqui no município, muitos candidatos, o que falta realmente para reestruturar o nosso hospital que foi detonado pelo atual gestor, doutor Luciano? Essa é uma marca dele, hein? É a marca do doutor Luciano e da secretária Vânia Guenin, essa pessoa que nós não entendemos como foi feita essa escolha pelo doutor Luciano, já que ela também detonou o Hospital Antônio Castro, que hoje nós temos lá uma situação que contraria a população cordeirense. Lênin, aí eu acho que o porquê que foi feito, só o prefeito é que tem verdade. condições de dizer. Desculpa. Mas, assim, politicamente, a gente vê o que o cara pensou em fazer isso, em fechar uma instituição. Lênin, cara, você imaginar que um prefeito não tem a capacidade, ou não teve a capacidade naquele momento de avaliar o tamanho da situação, da crise ou do problema que ele estava gerando para a cidade, é realmente assustador, né? A eleição, ela nunca vai garantir a gente que o melhor vai ser eleito. Não é assim que funciona. Até porque o conceito de melhor varia de pessoa para pessoa. O que a eleição garante é que a pessoa que tem mais apoio, e, portanto, se tem mais apoio, tem mais responsabilidade, vai ser eleito. E, mais do que isso, ele garante a oportunidade que, num prazo de 4 anos, né, de você rever aquilo que foi feito e dizer se está satisfeito ou não com o que foi feito nesse período. Isso vale para tudo, né? Sim. A gente tem um período de reavaliação. Eu não posso julgar, não quero julgar aqui as pessoas, eu só tento analisar para entender. A conta nunca fechou na minha cabeça, Lênin. Mas por que o senhor não pode julgar politicamente se nós somos pessoas politizadas? Não. Politicamente eu posso julgar e estou julgando. Estou dizendo que foi uma decisão prejudicial. Porque você tem que tomar uma decisão daqui a um ano. Por que você toma essa decisão? O que te leva a tomar uma decisão dessa natureza? Aí está em outro campo, né? Para mim, ela está num outro patamar que eu não tenho como avaliar. Faltou uma análise mais profunda da realidade, compreender as consequências do que estava fazendo, né? Porque, vamos lembrar aqui, Helene, uma coisa que era impensável até 2016. A cidade de Cordeiro ficou sem hospital. Sem hospital. Você durante 6 ou 7 meses. 7 meses. 7 meses. Você está sem hospital. Sem hospital. É uma coisa impensável. Impensável. E isso a gente já passou por isso. Então, hoje, por isso que quando você fala que a coisa, a gente não pode piorar, eu falo, bom, se alguém me dissesse em 2016, naquele mafuá todo que a gente estava, que a gente ia ficar 7 meses sem um hospital funcionando na cidade de Cordeiro, e isso não porque tivesse acontecido alguma tragédia, não. Porque podia acontecer. Sim, né? sim. Desabou alguma coisa, aí é algo que você não administra. Mas agora, com certeza as pessoas colocariam em outra localidade, mas não ficaríamos sem um hospital na cidade. Sim, com certeza. Agora nós ficamos meses sem hospital, as pessoas se deslocando. O mais interessante é o seguinte, vou fazer uma pergunta ótima. As pessoas não estão nascendo em Cordeiro só terça-feira. Só nascem em Cordeiro terça-feira. Que absurdo é isso, Jô? Quando é que você vai pensar aqueles homens lá atrás? 45, 55, 65, 75, 85, 95, 2005. Todas as pessoas nasceram nesta cidade a qualquer hora, em qualquer tempo.
Sim. Agora não nasce. É. Isso é um absurdo. É uma vergonha. Isso é um absurdo. Eu, quando vejo o ano de 1945 gravado lá na frente do hospital, eu fico imaginando o quanto de sacrifício, Tá doido, rapaz. recurso, né, idealismo foi despendido para que aquela instituição existisse e vê-la. E aí, Helênio, se ela tivesse perdido a capacidade, ver isso como resultado de uma ação do poder público que deve zelar pelo bem comum, rapaz, eu tenho é um negócio que realmente não... Eu tenho vontade de faz... chorar, porque agora eu estou lembrando do seu pai, do meu pai, do seu Mota, de todos os homens desta cidade que sempre ajudaram o hospital, cara. Isso é uma afronta. Isso é uma afronta do Luciano Ramos Pinto, desse prefeito de Cordeiro, e dessa secretária. Vocês são os culpados pela essa gestão pública da saúde de Cordeiro, dessa péssima qualidade no atendimento. As pessoas estão morrendo nessa cidade por falta de consideração dessas pessoas com os homens e mulheres que fizeram a história desse município. Isso é uma falta de respeito, rapaz. Estou lembrando do seu pai, Leão. Você tá maluco, rapaz? Meu pai faleceu no Hospital de Cordeiro em 1995. Minha mãe também. Minha mãe também. Eu nasci no Hospital de Cordeiro, meu irmão nasceu no Hospital de Cordeiro. Isso é um absurdo, rapaz. Minha irmã nasceu no Hospital de Cordeiro, meus filhos nasceram no Hospital de Cordeiro. Então, rapaz. Né, toda uma geração de pessoas... o hospital sempre proveu às pessoas da melhor forma possível as condições para isso. Nem e hoje, com todos os recursos que a gente tem, porque se tem hoje mais dinheiro, você não consegue atender essa demanda. Realmente, aí eu lembro de Bruno. Agora, vou te dizer uma coisa que me preocupa mais do que essa fala sua em relação ao prefeito e à secretária. É ouvir das pessoas em Cordeiro, de algumas pessoas, eu também não converso com todo mundo, mas eu já tenho encontrado esse senso comum. Eu ouvi de algumas pessoas esse desalento, esse desânimo com relação à cidade. Tipo assim, se eu pudesse eu ir embora, eu vou embora daqui. Como se a gente pudesse fugir do problema ou da responsabilidade que a gente tem. Verdade. Cada pessoa... Meu pai não nasceu em Cordeiro. Meu pai era Meu pai de São também Fidélis. não, ué. Mas tinha um amor incondicional por essa cidade, tanto que está enterrado na cidade de Cordeiro. Claro. E era uma pessoa assim que brigava com muita facilidade se alguém falasse mal de Cordeiro. Imagino ele hoje, se vivo fosse. Sim. Eu tive que entrar uma vez na frente dele numa briga, porque o cara vai falar mal de Cordeiro. O nome dele já era assim, Leão era selvagem. Era gente boa, mas era selvagem. Eu tive que intervir uma vez numa briga, e quando eu fui descobrir depois o porquê da briga, foi porque o cara estava falando mal de Cordeiro. E olha, que era em outra época, né? A gente nem tinha... Se fosse hoje, que as pessoas podem dizer até que tem alguma razão para criticarem, não a cidade de Cordeiro, mas aquilo que a gente não tem conseguido fazer, e são muitas as situações que a gente tem ouvido falar, são notícias, não são boas notícias que a gente tem tido nesses últimos tempos. Sim. Em relação ao futuro, em relação à possibilidade... E eu acho que, do ponto de vista político, o que a gente tem agora é uma janela de oportunidade se abrindo. A eleição do ano que vem, por isso que eu faço questão de reforçar isso, é a oportunidade que a gente tem de discutir essa questão e começar a achar uma solução que resolva o problema, que encaminhe o problema. Então eu vou fazer um resumo da ópera aqui agora, porque nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, quero agradecer muito ao senhor, mas o resumo da ópera. Todos os prefeitos anteriores ao doutor Luciano, com todos os problemas, inclusive de 2015 e 2016, com o Leandro Monteiro, mantiveram a instituição aberta. Sim. E o doutor Luciano conseguiu a proeza de acabar com o Hospital Antônio Castro. Então, parabéns ao senhor, doutor Luciano. E eu quero lembrar, aliado político do senhor... Eu votei em Luciano. Então, sim. O Bruno fez trabalho para o senhor e muita gente nesta cidade acreditou no senhor. E o senhor esqueceu as suas origens. Na hora de pedir o voto, o senhor vendeu picolé. E agora nós ficamos com um pauzinho na mão. Tá certo? O senhor chupou o picolé todo e nós ficamos com um pauzinho na mão. É o meu recado para o senhor. E para a senhora secretária Vânia, que a senhora está junto, tá? Destruíram a entidade Antônio Castro, que sempre atendeu. Você ouviu o relato, o pai de Joselito faleceu no hospital, a minha mãe e muitos cordeirenses. E ninguém nunca levantou um A, porque
tudo foi feito a tempo e a hora. E agora nós vamos às últimas consequências, porque nós não vamos aceitar, porque nós não temos que mudar da cidade, não. Nós temos que retirar da nossa cidade as pessoas que não gostam dela. E não adianta falar, que eu sou de Cordeiro, não é isso. Nós temos um coração, e esse coração diz como nós devemos amar. Então, o meu pai não era de Cordeiro, mas colocou a sua família aqui, o do Joselito, e de milhares de cordeirenses que vieram para essa cidade, para essa localidade, e fizeram a história desse município. E o senhor, doutor Luciano, juntamente com a secretária, vocês estão destruindo este lado emocional da cidade quanto a gostar do município. Por isso que Cantagalo vai bem, Macuco, Duas Barras, Madalena, e todo mundo gosta da cidade, mas vocês não gostam da cidade e, pior que tudo, vocês não gostam das pessoas que vivem aqui. Professor, difícil, mas eu quero agradecer e eu peço uma nova oportunidade, porque nós temos que conversar muitos outros assuntos, que é sempre bom ter o senhor aqui. As suas considerações, e pode ficar à vontade de mandar um recado para a nossa audiência aí. Não, eu acho que, primeiro, agradecer novamente a você a oportunidade, pedir desculpas, às vezes, porque a gente pode extrapolar em alguma coisa, não é esse o objetivo. Não tem problema, não. A gente precisa... Estão tentando censurar agora tudo, é opinião, expressão pode. Opinião, você pode ficar à vontade de falar o que o seu coração sente. Mas acho assim, você falou uma coisa que eu acho que é importante, o ser. Não é ser cordeirense, é ser humano. É ter a capacidade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro e entender que, às vezes, aquilo que não me atinge, atinge profundamente a outras pessoas dessa cidade, que podem até ser invisíveis para mim, mas elas existem para outras pessoas. Elas são filhos, mães, pais, irmãos, amigos, primos, avós, sempre de alguém da cidade. E isso é algo que a gente parece, né, que nesses últimos tempos tem sido perdido em troca de uma certa lógica de força, de dor, achando que esse sacrifício vai significar uma melhoria. Não vai. A cidade está pagando um preço acima do razoável para algo que, sinceramente, ele não precisava estar acontecendo. Eu achei que quando houve a intervenção em 2015 e 2016, era a pior coisa que podia acontecer. Pois é. Aí eu me surpreendido com o cenário que a gente encontra depois de 2019. Vou registrar aquilo que você falou. Votei em Luciano, fiz campanha por ele. Acreditei que, se o Luciano não... E digo, tive a oportunidade de falar isso para ele, que ele estava pegando a situação da prefeitura num cenário bastante complicado, nessas três esferas que está falando, o próprio passivo do município, a situação do governo do Estado e do governo federal. Mas confesso que, no que tange ao hospital, no que diz respeito ao hospital, eu creio que foi um dos maiores erros que eu cometi, né, no sentido de endossar um candidato, não, uma posição, e por isso eu me vejo na obrigação de ser uma resistência permanente a isso que foi feito com a instituição Antônio Castro. Eu não sei qual é o futuro, né, o futuro nós vamos dizer como sociedade, né, o que a gente vai querer para a saúde de Cordeiro, se a gente vai se contentar em ter um hospital que, como você colocou hoje, é um pronto atendimento, ele não é mais um hospital. Não, ele claro não tem a capacidade de prestar serviço como ele tinha até um passado recente. Sim. E não porque a gente tenha desaprendido isso, mas porque a gente não teve as condições políticas e administrativas para sustentar o hospital. Foi perdido, Helênio, eu acho que o pior de tudo, a gente perdeu uma oportunidade em agosto daquele ano, entre agosto daquele ano e a requisição do prédio, né, a tomada do prédio. Fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018, por parte do Poder Público Municipal, de solucionar definitivamente o problema de encaminhar uma solução para o hospital. Se o Luciano tivesse tido o bom senso, né, talvez se tivesse se aconselhado melhor, ele perdeu a oportunidade que ele tinha de redimir a cidade nesse aspecto da saúde. É isso que eu lamento profundamente. Aquelas condições que aconteceram, que em outro momento eu poderia te apontar quais foram, aliás, infelizmente aquela janela de oportunidade a gente perdeu. A próxima é agora, a partir do ano que vem, na eleição,
quando a gente vai poder discutir esse assunto e pensar soluções que não nos vão fazer recuperar o que foi perdido, mas nos apontem um caminho melhor do que esse que a gente envereda nesse momento. Tá certo. Quero agradecer muito a presença do professor Joselito Cumial das Chagas. É o que é agora? Membro do Conselho Deliberativo. Membro do Conselho Deliberativo, porque tem esse emaranhado jurídico e somente com a documentação nós vamos poder passar todas essas informações para você, que em breve estará em mãos aqui do Canal Eduque. Quero agradecer muito a sua audiência, seu carinho. A entrevista especial volta em uma nova oportunidade. Nosso muito obrigado.